Bem-vindo a mais uma resolução de exercícios no Mãe Tirei 10. Dois blocos A e C, de massas respectivamente iguais a 10 kg e 20 kg, são ligados por fios ideais, conforme mostra a figura abaixo. A superfície de apoio é horizontal e a polia por onde passa o fio tem massa desprezível. Desconsiderando a ação de qualquer força de atrito entre as superfícies em contato, determine em newtons a intensidade da força de tração no fio. Galera, para a gente fazer isso, a gente tem que primeiro perceber quem é a força responsável para movimentar tanto o bloco A quanto o bloco C. Quem é a força que eu falo assim, força-mãe? A força-mãe é aquela força que vai empurrar os dois, que é a responsável para empurrar os dois. E essa força, na verdade, é o peso desse bloco aqui, do bloco C, tá bom? Então, a gente sabe que a massa de A é 10 kg, a massa de C vale 20 kg, tá? E esse peso de C é o que eu vou descobrir agora, tá? Porque ele que vai puxar tanto o C quanto o A ao mesmo tempo, beleza? Então, a gente tem assim, a gravidade vale 10, o peso é massa vezes a gravidade, então o peso de C vai ser a massa de C vezes a gravidade. Logo, o peso de C vai ser a massa de C é 20 kg, vezes a gravidade, 20 vezes 10 dá 200, então o peso de C é igual a 200 newtons. Então, 200 newtons, galera, é exatamente essa força aqui, tá? É a força com que o nosso planeta puxa a caixa para baixo, ele está puxando com 200 newtons. O problema é que quando ele puxa a caixa está ligada no fio que acaba puxando o ar, ou seja, esses 200 newtons está puxando os dois ao mesmo tempo. Tá percebendo? Beleza. Então, sabendo disso, vamos analisar a situação. E lembre que nesses exercícios, por mais que ele pergunte qual a tração do fio e tal, a gente tem que descobrir, galera, exatamente qual é a aceleração, tá? Primeira coisa, a gente vai descobrir a aceleração. Depois eu vou para a tração do fio. Tudo bem? Então, para isso, eu vou lembrar o seguinte, que esses dois blocos aqui, esse conjunto, de dois blocos, eu vou colocar uma situação que seja análoga a essa. O que é análogo? É uma coisa que funciona e vai dar o mesmo resultado, tá? Que é o supercorpo. O que é o supercorpo? Em vez de deixar o bloco A e o C desse jeito, que tal colocar o bloco A e C juntos desse jeito assim? Você concorda comigo que nessa situação o peso de C era o que estava puxando tanto o C quanto o A, não é? Então, bem aqui assim, eu coloco então a força C, 200 newtons, puxando ele para lá. Se aqui tivesse uma cola, esse 200 newtons está puxando, está empurrando tanto o C quanto o A, que foi o que eu tinha falado para vocês. Isso aqui é uma situação análoga a isso aqui, tá? Eu coloquei a força aqui, a mesma força de 200, sendo puxando o C e o A, e a gente pode aplicar, então, a segunda lei de Newton, A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que eu vou aplicar nos blocos juntos, tá? Como essa situação é análoga a essa, vê que eu tirei a corda, coloquei ele junto, é análogo porque esse 200 está puxando o A e o C, e os 200 puxam o A e o C, beleza? Qual é a força resultante nesse conjunto, nesse supercorpo aqui que está colado, é um corpo só, como se fosse um corpo só? A força resultante é 200, que é o próprio peso de C, 200. Isso vai ser igual a massa de quem? Esses 200 que puxa, ele está puxando só o C? Não, galera, ele puxa o C e o A, que isso aqui é o supercorpo, tá vendo? É o supercorpo, eu que inventei, tá? O supercorpo é só para facilitar para vocês, tá bom? Então, esse supercorpo aqui, então, ele tem massa de A mais B, A mais C, então ficaria 10 mais 20, então seria 10 mais 20 vezes a aceleração. Então, vai ficar assim, 200 é igual, 10 mais 20 é 30, 30 vezes A. 200 igual a 30A é a mesma coisa que 30A igual a 200, tá? O 30 que está multiplicando passa dividindo, então tem o que A igual a 200 dividido por 30. Então, vou cortar esse zero com esse, então a aceleração deu 20 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Descobrimos a nossa aceleração. Pessoal, lembre o seguinte, essa aceleração é a mesma aceleração que a aceleração do conjunto, é a mesma aceleração do C quanto do A, porque eles estão colados, eles estão juntos, tá bom? Beleza? Então tá aí a aceleração. Então vamos para lá. Analisando essa situação, como ele quer a tração no fio, tá? A gente tem que lembrar onde que está a força de tração. Tá bem aqui, tá vendo? Essa aqui é a força de tração no fio, nesse ponto onde a tração na corda está puxando o bloco A para a direita.
enquanto aqui também tem a mesma força de tração, só que para cima, tá? Toda essa corda aqui, pessoal, ela sente a mesma força de tração porque é a mesma corda. Se você puxar muito, todos os pontos ficam tensionados com a mesma força, tá bom? Por isso que a tração aqui é igual aqui, tá? Beleza? Tranquilo. Analisando essa situação, você vê que a gente tem duas possibilidades. Eu posso aplicar a força resultante ou no bloco A ou no bloco C. Mas a minha sugestão é a gente aplicar onde tem menos forças. Logicamente que aqui só tem uma força responsável pela aceleração, né, que é a tração. Então, eu vou aplicar a fórmula da força resultante no bloco A, fica mais fácil. Ah, professor, mas se eu quisesse aplicar no bloco C, poderia? Pode, pessoal. Se eu quisesse aplicar no bloco C a força resultante, também daria o mesmo valor da tração, tá bom? Mas eu vou aplicar no bloco A porque só tem essa força aqui responsável pela aceleração, e isso vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Fazendo isso, a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes aceleração, só que eu vou atuar somente no bloco A. Qual que é a força resultante no bloco A, pessoal? É a própria tração. Ah, tá. É igual a massa de quem? Se é bloco A, pessoal, é só a massa de A. Vai ficar igual a 10 vezes a aceleração, que é 20 terços. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, tração vai ser igual a quanto? Pessoal, quando a gente multiplica 10 vezes 20 terços, isso aqui é multiplicação de frações, né? Aqui é como se fosse 10 sobre 1, tá? Tem um 1 debaixo do 10. A gente vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá bom? Então, ele vai ficar assim, ó, 10 vezes 20, 200. 1, aqui tem 1, tá? 1 vezes 3, 3. Então, vai ficar 200 sobre 3 newtons. Esse é o resultado da tração. Então, se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, tá bom? E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? É isso aí, grande abraço e até mais!